Declaro aberta a sessão. Estão presentes os ministros Otto Alencar Rodrigues, Benjamin Zimmermann, Augusto Nardes, Haroldo Cedrais, Raimundo Carreiro, Ana Reis, Vitaldo Rego, Bruno Dantas, Augusto Sherman Cavalcante, Marcos Benquerer Costa, André Luiz Carvalho, Éder de Oliveira, bem como a representante do Ministério Público junto ao TCU, a procuradora doutora Cristina Machado da Costa e Silva. Submeto para homologação as atas número 2 e 22, referente às sessões reservada e pública, respectivamente, realizadas dia 17 de junho. Não havendo objeções, declaro homologadas as aludidas atas. Submeto para apreciação a relação dos processos apresentados pelos respectivos relatores. Como não há manifestação ou solicitação de destaque, declaro aprovadas as aludidas relações. A presidência tem duas comunicações para fazer aos senhores. Senhora ministra, senhores ministros, senhora procuradora, informo que a Secretaria-Geral de Controle Externo, a CGSEX, acrescentou ao Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate ao Covid-19, fiscalização na modalidade de acompanhamento a ser realizada no Ministério do Turismo. A ação tem por objetivo examinar a aplicação de 5 bilhões de créditos extraordinários na concessão de financiamento por meio do Fundo Geral do Turismo, FUNGETUR, a fim de amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia. A relatoria do processo será do ministro Marcos Benquerer. Senhora ministra, senhores ministros, senhora procuradora, o tribunal, com patrocínio do Centro de Altos Estudos e Controle e Administração Pública, promove nesta quinta-feira, dia 25/6, o terceiro webinário da série Impactos da Pandemia na Economia. O debate será transmitido pelo canal TCU no YouTube a partir das 10 horas. Terá como tema sustentabilidade fiscal e contará com a participação do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida, do diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, Felipe Salto, e do secretário de Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas, Leonardo Albernaz. Há um pedido de preferência na nossa pauta e eu passo a palavra ao ministro Haroldo Cedrais para relatar o processo TC 031-044. Com a palavra, o ministro Cedrais. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhora procuradora-geral, é com satisfação que submeto ao egrégio plenário o TC 031-044-2019-0 e já de pronto agradeço a paciência e essa concessão especial dos meus ilustres pares. Trago, portanto, senhor presidente, na tarde de hoje, um levantamento conduzido pela Secretaria de Fiscalização de TI, a CEFT, sobre o uso da tecnologia blockchain no setor público. E vou fazer uma apresentação muito rápida, devido à relevância e à complexidade do tema. Passo a fazer agora o uso de alguns slides para melhor transmitir a vossas excelências as principais informações e conclusões desse trabalho pioneiro e, ao mesmo tempo, importantíssimo, desenvolvido por todos os nossos companheiros competentes da área técnica. Cabe ressaltar, senhor presidente, que a presente fiscalização compõe importante linha de atuação da CEFT, voltada para a compreensão e a indução do uso de tecnologias emergentes pela Administração Pública Federal. Nessa mesma linha, estão previstos ainda levantamento. Tem um microfone aberto, senhor presidente. Levantamentos sobre a inteligência artificial e a internet das coisas. Exatamente um novo mundo com essas tecnologias emergentes. Quero
e pronto também parabenizar a CENGESEX, a CEFT e as demais unidades envolvidas em relação a esse trabalho enorme que demonstra não só a nossa alta capacitação, como também uma extraordinária qualidade dos trabalhos desenvolvidos com absoluta atualidade para que esse tema pudesse ser abordado neste processo. Como demonstram as notícias em destaque, o uso de tal tecnologia inovadora começa a se tornar realidade em diversos contextos, além de constar como meta de estratégia do governo digital do Poder Executivo Federal para o triênio 2020-2022. Lembro por oportuno que a implementação dessa estratégia deverá ser acompanhada atentamente por esse tribunal para assegurar que não sejam cometidos os mesmos erros que nos legaram décadas de atraso em tentativas fracassadas do passado para a adoção do que nós chamamos, que graças a Deus está passando, nós chamamos de governo eletrônico. Em termos específicos, o levantamento teve o objetivo de identificar áreas de aplicação de blockchain e de livros-razão distribuídos, e que tem uma terminologia em inglês, mas que ficou muito popularizado com o nome de DLT, principalmente dentro do setor público, bem como temos que ressaltar os riscos envolvidos, fatores críticos de sucesso e também possíveis desafios para o controle exercido pelo TCU sobre políticas e serviços públicos que venham a fazer uso de tais instrumentos. Ressalto que os aspectos mais técnicos do assunto foram abordados com elevada qualidade e profundidade, e a nossa equipe se desdobrou, e isso pode ser facilmente verificável no relatório constante dos autos. No entanto, em respeito ao tempo de todos e dadas as limitações à transmissão efetiva de informações por esse meio virtual, farei apenas breve resumo desse enorme trabalho. Para uma melhor compreensão do tema, trago rápida explicação sobre as principais características dessa tecnologia, que lhe conferem grande potencial disruptivo, capaz de produzir efeito transformador na sociedade e, principalmente, num país como o nosso, nos serviços públicos. Não se trata, pois, senhor presidente, de nenhum tipo de panaceia. O uso de blockchain permite a criação de lançamentos distribuídos em que operações como identificação de pessoas, acesso a serviços ou transações contábeis são registradas de forma simultânea em diversos nós de uma rede, de forma imutável e com garantia de veracidade, autenticação e segurança. É exatamente essa estrutura que permitiu os avanços recentemente na área econômica financeira, com as moedas virtuais e com os bancos que estão surgindo, crescendo mais do que o sistema bancário que estava preso às normas de Basileia. Portanto, é uma ferramenta revolucionária. A hipertransparência inerente a essa modalidade de processamento permite, eu diria aos meus colegas, o acompanhamento das transações em tempo real, e a rastreabilidade possibilita a qualquer usuário auditar todas as operações com plena convicção de que os registros se mantêm íntegros e que aumenta a confiança na rede
e inibe comportamentos fraudulentos. Não poderíamos dispor no momento para a nossa ação de modernização do controle de uma ferramenta muito melhor que essa. São muitas em uso já pelo TCU, mas essa, de fato, é muito importante. Ao avaliar casos práticos em 12 organizações, a equipe de fiscalização constatou que o Estado brasileiro já possui aplicações iniciais, por exemplo, para registros públicos, identidade digital, assistência médica, comércio exterior, programas sociais de compartilhamento de informações entre vários dos nossos órgãos públicos. Em análise feita em outros 16 países, foi identificado grande potencial em áreas relacionadas à tributação para combate, no caso, à sonegação de impostos, aos serviços de saúde para a implementação segura de prontuários e à gestão de convênios e programas para aprimoramento da rastreabilidade da aplicação de recursos repassados a outros entes, e que, no caso brasileiro, nós temos um número muito superior à média dos países irmãos e que são, muitas vezes, levados à instauração de tomadas de conta especial, principalmente por esse tribunal, e ocupando um número elevado de servidores bem qualificados como temos. Faço questão de acrescentar a essa lista de serviços cartoriais, eu diria que muitas vezes indispensáveis, utilizados no Brasil como em nenhum outro país do mundo, verdadeiros ícones da burocracia analógica, supostamente responsáveis por trazer confiança a uma sociedade desconfiada de tudo, senhor presidente. Sem dúvida, uma seara em que o blockchain poderá transformar usos e costumes para trazer agilidade às transações entre particulares e destes com os governos, com o Estado, sem a necessidade de intermediários e, acima de tudo, daquele símbolo triste que são os carimbos. Um dos principais resultados do trabalho foi a produção de instrumentos de apoio ao uso de novos recursos. Destaco, pela sua importância, o mapeamento de riscos tecnológicos, de riscos de negócio, segurança e também regulação, bem como um denso modelo de suporte à tomada de decisão para que o gestor avalie corretamente a adequação de recursos de blockchain ou DLT a serviços sob sua responsabilidade. Com isso, ao mesmo tempo em que contribui para promover a cultura da inovação e acelerar o que mais nós precisamos, a transformação digital, esse tribunal oferece ferramentas para assegurar que tecnologias emergentes sejam utilizadas de forma responsável em aplicações que tragam benefícios efetivos ao governo e à sociedade, evitando, assim, gastos indevidos nas aquisições de soluções que nós consideramos desnecessárias. Reitero aqui, senhor presidente, com as vênias de estilo, o que tenho dito muitas vezes neste colegiado. Não podemos permitir que se repitam os episódios lamentáveis do passado, quando órgãos públicos foram levados a realizar contratações de bens e serviços de tecnologia da informação absolutamente impróprias, muitas vezes, inclusive, para atender a interesses particulares. Ou seja, o que compramos de lixo eletrônico é algo que eu não sei exatamente imaginar nem calcular e quantos prejuízos isso tem trazido
à vida nacional e ao erário. Só alcançaremos, portanto, a condição de país 100% digital se soubermos investir nas tecnologias mais avançadas e, sobretudo, que sejam adequadas às necessidades do governo e às expectativas da sociedade. Senhor presidente, esse aspecto consta ainda do rol de fatores críticos de sucesso elencados pela nossa competentíssima equipe de fiscalização. Ressalto pela sua importância as recomendações explícitas quanto à justificativa do uso em termos do impacto para o cidadão. O que interessa nesse momento são os resultados, bem como a necessidade de integração da solução, não apenas em termos computacionais, mas também com os processos de negócio de cada instituição que temos que respeitar. Do ponto de vista do controle, soluções distribuídas, e aí vou repetir, soluções distribuídas, como assim podemos chamar genericamente, possibilitam novas formas e oportunidades para a governança e a transparência das nossas organizações, fornecendo aos interessados acesso imediato e irrestrito aos dados. Com o blockchain, tais benefícios são potencializados pela inviolabilidade e rastreabilidade de registros e transações, o que permitiu, inclusive, a criação e a disseminação do que nós já falamos em relação ao novo mundo econômico-financeiro, que são as moedas virtuais. É fato que técnicas de auditoria contínua que dispensam a avaliação de amostras e permitem a automação da análise de atos administrativos são uma realidade no TCU já há algum tempo. Para que seja mantida a posição de vanguarda assumida por nossa instituição nos últimos anos, considero, senhor presidente, que é importante capacitar equipes, como Vossa Excelência e o ministro Carreiro vem fazendo, o ministro Carreiro fez e Vossa Excelência vem fazendo, e ajustar processos para usufruir os benefícios das novas tecnologias, bem como para identificar e tratar novos riscos e tipos de fraudes advindos do seu uso. E para ser justo, esse processo vem acontecendo em nossa casa ao longo de todas as gestões, de todas as nossas últimas administrações, e não quero excluir nenhuma delas. Nesse sentido, cabe destacar que a mídia especializada tem noticiado nos últimos meses o surgimento de aplicações baseadas em blockchain para coleta e análise de dados epidemiológicos em resposta aos enormes desafios que nos foram impostos pela Covid-19. Mais um motivo para que esse tribunal se mantenha atento às tecnologias emergentes e ao seu uso pela administração pública, especialmente nesse período em que estamos todos passando por enormes e profundas transformações, sem limites ainda estabelecidos na construção do que virá a ser o que nós podemos pensar e considerar como novo normal, em termos não apenas de relações pessoais, mas em termos das relações do Estado para com os cidadãos. Vale ainda citar que o mesmo raciocínio se aplica a outras tecnologias de grande potencial para revolucionar serviços e políticas públicas, a exemplo da inteligência artificial, da internet das coisas, das redes 5G, e aproveitando essa oportunidade para dizer que, com a demora que estamos tendo na implantação da rede 5G no Brasil, nem decisões temos até aqui, poderíamos ser surpreendidos com o que a Interlink vem promovendo recentemente nessa área do conhecimento humano. Concluído esse breve resumo, senhor presidente, congratulo a equipe da CEFT, e sobre a Interlink voltaremos a falar, na pessoa
do secretário Cláudio Castelo Branco, com quem pude aprender muito ao longo da minha vida nesta casa, porque foi, sem dúvida, um dos primeiros a me procurar como membro deste colegiado para tratativas desses temas no passado e também no presente, a quem muito agradeço, bem como, em nome dele, quero agradecer à CGSEX e a todos os seus membros, a Vossa Excelência pelo apoio que nos deu para que esse trabalho pudesse ser realizado com a brevidade que nós precisamos, bem como as demais unidades que participaram desse esforço e, acima de tudo, senhor presidente, pela excelência desses resultados que estão sendo colocados para análise dos nossos ilustres pares na tarde de hoje. Então, com as vênias devidas, quero colocar a proposta de acordo à aprovação desse colegiado, com destaque para a orientação proferida à CEFT para que providencie a divulgação dos modelos de suporte à decisão e também demais produtos deste levantamento, inclusive mediante a realização de eventos informativos e fóruns de debate relacionados ao tema. Senhor presidente, mais do que nunca, essas nossas recomendações, dentro dos nossos limites regimentais, dentro dos nossos limites constitucionais, passam a ter força de determinação, senhor. Quero me congratular com a Excelência, ministro Cedrais, e com toda a equipe, seu gabinete, a equipe técnica, Dr. Cláudio Castelo Branco e todos que fazem esse tribunal, e parabenizar pelo excelente trabalho que nos apresenta aqui nessa tarde. A matéria está em votação, em discussão, em votação, matéria aprovada.